Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula de redação a gente vai falar sobre um gênero textual que se chama artigo de opinião. Tá? Esse gênero textual ele é muito utilizado, assim como a crônica, é considerado como um texto jornalístico. Tá? Ele também está dentro lá dos textos jornalísticos. Então a gente vai falar desse texto agora, que ele tem uma pegada mais séria. Né? A gente viu que a crônica ela pode ser crônica humorística e crônica reflexiva, né? Que é uma pegada assim um pouquinho mais séria. Mas o artigo de opinião ele é um texto considerado argumentativo. O que significa isso? É quando há uma defesa, tá, do articulista, que é aquele que escreve o texto, há uma defesa de um ponto de vista, né? Sobre o quê? Sobre um determinado assunto ou fato, tá bom? E esse assunto ou esse fato, ele é sempre do interesse do público-alvo. Tá ok, pessoal? A crônica é um texto mais leve, né? É um texto mais leve. E a dissertação é um texto que tem uma pegada mais impessoal. E o artigo de opinião fica entre os dois, tá? Fica entre os dois tipos de textos, tanto ele fica entre a dissertação e entre a crônica, ele fica bem no meio ali, e vocês vão entender isso por quê. Por que disso, aliás, né? As características desse texto aqui, do artigo de opinião, sobre o articulista, tá? Que é a pessoa que escreve o artigo. O emissor do artigo expressa sua opinião, tá? A gente percebe ali uma expressão de opinião. Ele tem sempre uma postura polêmica. O articulista ele pode ser um jornalista ou um especialista no assunto, tá ok, pessoal? Quanto à estrutura, a gente tem lá como um título, ele faz parte desse texto, desse gênero textual. Nós temos um título. O que acontece nesse título? É uma síntese sugestiva do texto. Tá? Nesse título ali a gente tem que ter um cuidado na hora de colocar esse título, porque é dentro do título que o nosso leitor, que o nosso público-alvo, ele vai ter a síntese do que o texto vai falar. Já no título ele vai imaginar qual será o assunto do texto. Nós temos a contextualização, que significa aquele momento em que a gente situa o leitor no texto, em que o articulista se preocupa em situar o leitor no seu texto, tá? Nós temos a tese, que é o posicionamento crítico central do texto, aquele posicionamento crítico que vai trazer a reflexão dentro do texto, tá ok? E nós temos a argumentação, que são os métodos e as estratégias que a gente utiliza dentro do texto para convencer o nosso público-alvo sobre o assunto que nós estamos tratando. Então, quais são os métodos e as estratégias que a gente pode utilizar dentro de um texto chamado de artigo de opinião? A gente pode usar os exemplos, os dados estatísticos e o argumento de autoridade, tá? Os exemplos vocês já sabem, né? Vocês podem exemplificar de várias formas. Os dados estatísticos, se eu sei, por exemplo, as numerações, quantos por cento da sociedade brasileira não vai à escola, por exemplo, eu posso citar, ou eu posso falar de alguma autoridade, de algum especialista na área que já falou sobre o meu assunto, e eu posso utilizar a fala dele dentro do meu texto. Segundo fulano de tal, né, isso. Mas se eu não souber, tudo bem, eu vou ter que utilizar outros métodos de argumentação. E por fim, a gente tem a conclusão, que a gente chama também de desfecho dentro do texto, tá? É quando a gente finaliza o texto. Agora vamos falar da linguagem. Falamos das características, né, da estrutura, e agora vamos falar da linguagem. A linguagem é sempre em primeira pessoa, tá? Por que isso? A gente vai utilizar os pronomes e os verbos. São essas classes gramaticais aqui que vão dizer para mim, né? Aliás, para mim não, né? Para os meus leitores, para o meu público-alvo, que esse texto está em primeira pessoa, tá? Através
dessas duas classes gramaticais aqui, pelos pronomes e pelos verbos. A linguagem é figurada, a gente pode fazer o uso de metáfora, de ironia, de eufemismo, né, que vocês já conhecem muito sobre isso. Tá? A linguagem é figurada, a gente pode, claro que não é todo o texto, mas em determinado momento do texto, a gente pode fazer o uso dessas figuras aí sem problema nenhum. Tá? E a linguagem pode ser formal e informal. A gente pode usar a formalidade ou a informalidade dependendo do meu público-alvo. Não é todo momento que eu vou fazer o uso de uma linguagem ou de outra linguagem. Eu posso misturar as duas também, mas eu tenho que saber quem é o meu público-alvo. A gente considera uma linguagem mais informal por ser uma linguagem que a gente utiliza dentro da sala de aula. Mas se a gente tiver que escrever para um vestibular, para uma prova que é feita de uma forma avaliativa lá fora, a gente tem que respeitar qual é o tipo de linguagem que a banca estiver nos cobrando. Não é qualquer linguagem que eu possa utilizar dentro do meu texto. Eu tenho que ler o meu edital e saber qual é a linguagem que está sendo cobrada lá no meu edital. Tá bom, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui essa transição da dissertação da crônica para o artigo de opinião. Eu vou ler aqui o mesmo texto, tá? Eu peguei um parágrafo só do mesmo texto, que fala sobre a violência como preocupação de toda a sociedade. Eu vou ler agora o texto em forma de dissertação. Houve uma época na sociedade em que os carros podiam dormir abertos e as bicicletas do lado de fora das casas, que no outro dia ainda estariam lá. O avanço da criminalidade, somado à impunidade e à injustiça, contudo, tem feito com que medidas mais extremas para se evitar a exposição ao crime sejam tomadas por parcela significativa da população brasileira. Com isso, vê-se que há justificativa real para o cidadão médio se ver isolado em casa, amedrontado com os altos índices de violência que a violência tem alcançado. Agora vou ler a crônica. O mesmo tema, a violência como preocupação de toda a sociedade. Olha como é que a mudança da linguagem e o tipo do texto modifica. Na minha infância, brincar na rua até após o pôr do sol não era incomum. Às vezes eu tomava umas surras, mas nada que não compensasse repetido no dia seguinte. Encostava a bicicleta no muro do lado de fora da casa, perto do carro aberto do meu pai, e no outro dia, tudo estava lá intocado, tudinho. Eram outros tempos, e a violência e a criminalidade ainda não assombravam nossos sonos com o simples correr de um gato no muro. Como diria Arnaldo Antunes, ficamos com um olho aberto e o outro acordado, de um lado de cada parede da grade do portão. Eu falei do mesmo assunto, porém agora em forma de crônica. Agora eu vou falar para vocês como é que fica esse mesmo assunto em um artigo de opinião, a violência como preocupação de toda a sociedade. Deixar a bicicleta do lado de fora de casa, ao lado do carro, com os vidros abertos, não era uma cena completamente incomum, algumas décadas atrás. Contudo, os que vivem na criminalidade não se sentem mais inseguros, se é que algum dia já se sentiram, para invadir as casas das pessoas, sequestrá-las em seus próprios cativeiros e levar muito mais que a bicicleta ou o carro. Às vezes é a vida que vai junto. Na outra ponta do problema, o poder público e as autoridades de segurança se degladiam para dar uma resposta para a sociedade que não sabe se tem mais medo do criminoso ou do policial. Vocês perceberam a linguagem, a forma de abordar o mesmo assunto? A gente percebe que no artigo de opinião, o articulista ele é mais agressivo com as palavras. Por quê? Porque ele precisa se posicionar criticamente, ele precisa se posicionar de uma forma bem polêmica. Então ele começa a alfinetar até os órgãos públicos, né, no que diz respeito à violência na sociedade. A gente viu que lá na argumentação, na dissertação,
o autor da dissertação, ele deu, né, ele declarou ali o que era a sociedade atual vivendo essa violência, na preocupação da violência. E depois, na crônica, a gente falou de uma forma bem simples e bem leve. A gente usou ali uma linguagem como num tom de conversa. Agora, no artigo de opinião, não. O assunto ele é tratado com veemência. O assunto é tratado de uma forma bem, até mesmo agressiva, porque o articulista ele tem que causar no público-alvo uma polêmica, ele tem que trazer um pensamento crítico, um pensamento mais incisivo acerca do assunto tratado. Então é assim que se constrói um artigo de opinião. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nas próximas aulas a gente vai aprender a produzir um artigo de opinião. Tchau, tchau e bons estudos!